noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, sendo hoje, dia 11 de abril de 2025, tratamento de saúde espiritual de nossa casa, Cantinho de Jesus. Nosso Mestre amado possa nos envolver, nos amparar, nos proteger, que a sua paz esteja presente não somente em nossos corações, mas em toda a casa que tem nos acolhido, que nós possamos, através das orações da prece, direcionar com muito carinho aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos aqueles irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, que conosco têm caminhado na atualidade, nessa atual existência. Não somente os irmãos que se encontram no plano físico, mas os que já partiram para o plano espiritual. Nós possamos somar os nossos esforços e trabalharmos pela implementação do reino de Deus na terra. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim nos seja. Essa reunião de estudo, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos até às 20 horas, e atualmente estudamos a obra Messe de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Messe significa colheita, e o próprio título já nos propõe que tipo de colheita temos realizado. O objetivo é colhermos o amor. E na segunda parte, que vai das 20 até as 21 horas, a obra Os Prazeres da Alma. Inclusive, essa obra também está chegando ao término. E, de antemão, nós vamos já dizer que a próxima obra que será estudada, aqueles que quiserem acompanhar, não somente quando aqui estiverem, mas também em casa, através do canal do YouTube, onde as reuniões públicas são gravadas, então a pessoa tem a oportunidade em casa assistir, acompanhar, também com livro, caso queira, será a obra Laços de Afeto, pelo Espírito Hermance Dufour. Uma obra muito, muito interessante e bastante instrutiva, pois que a nossa irmã, lembrar a todos que ela foi uma das colaboradoras como médium, quando esteve encarnada no século XIX, ao lado de Kardec. A Hermance Dufour participou de reuniões na Sociedade Espírita Parisiense como médium e colocando-se naquela existência a sua mediunidade para este majestoso trabalho da espiritualidade maior, que foi trazer até nós a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Então, término da aula dos prazeres da alma, iniciaremos Laços de Afeto de Hermance Dufour, que será estudado aqui. Hoje nós vamos abordar o capítulo 26, que traz o título Não Sabes, proposto por Joana de Ângeles. Bom, obviamente, na atual condição que nós nos encontramos, muitas coisas nós sabemos, não é verdade?
Então, querendo ou não, qualquer espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, já desenvolveu dentro de si habilidades. E essas habilidades facultam o mesmo a um campo de entendimento, amealhando conhecimentos que proporciona a ele a evolução do mesmo. Então, alguma coisa todos nós sabemos, principalmente no que tange em determinadas áreas específicas, caso você se profissionalize dentro dessa área. Bom, mas por que Joana de Anjos quer dizer não sabes? Não sabes o quê? E é isso que nós vamos então entender. Ela inicia dessa forma: censuras a mulher infelicitada, que vende o corpo, dominada pela volúpia do gozo. Ignoras, porém, os vínculos da própria insânia e agonia que a amargura colocou sob as tintas que lhe encobrem a face. Atormentada, acredita na inexistência de outros recursos para angariar o necessário para a vida honrada e humilde, ou para a manutenção de familiares enfermos que lhe ignoram a desdita. Não podes erguer o dedo acusador em relação aos infelizes que passam. Muitos deles desconhecem o abismo em que jornadeiam, são cegos à luz, tragados que foram pelo infortúnio da invigilância a que se entregaram. Então ela está chamando a atenção para uma questão de nossa humanidade. Aqui no caso, a prostituição, no campo da área sexual. E colocando em evidência a mulher. Mas se a mulher se coloca nessa atuação para prover suas necessidades básicas de vida, e muitas, conforme Joana de Ângeles nos chama a atenção, envereda por este caminho, talvez por atos de, conforme ela colocou, de tormentas, com familiares passando necessidades, ela então se deixa levar por essa onda. E é preciso colocar que se ela o faz, é porque ela encontra um campo de ação. E esse campo de ação, além de dar a ela essas condições de realizar tal ato, há também um consumo, tendo em vista que ela vai comerciar o seu corpo físico. Se não houvesse um mercado consumidor, ela não teria condições de colocar o seu corpo físico à venda. E este mercado consumidor, tanto quanto os que vão propiciar para que ela possa realizar tal ato, somos nós, no caso, eu na atual condição, e todos aqueles espíritos que na atual existência ou em diversas existências
envergamos o corpo masculino. Então, se há prostituição, Joana de Ângeles nos chama a atenção. Por que erguer o dedo contra a pessoa que está realizando tal ato, tendo em vista que por detrás existe toda uma organização essa que está à frente muitos do sexo masculino, promovendo a desdita de tais corações. Então vejam bem que tudo aquilo que nós vamos apontar com uma reprovação de nossa parte, é preciso estarmos atentos, pois que nós, e aí entendemos o título proposto por Joana de Ângeles, estamos apenas observando uma parte, não sabemos do todo. Então, não sabes de tudo o que está em torno e em volta, apenas conseguimos enxergar, visualizar uma situação, e essa situação, obviamente, ela vai causar em nós uma impressão. E essa impressão, ela vai se associar àquilo que nós estamos trabalhando no campo íntimo. Daí todo o cuidado que devemos ter, pois que o próprio Jesus não nos cansou de ensinar a vigilância e a oração, como duas ferramentas que nós devemos utilizar a nosso favor e, obviamente, concedendo essas ferramentas na relação que nós vamos estabelecer com os nossos irmãos de caminhada. Então, não sabes, ela continua, Joana de Ângeles, quanto maltrata e fere a ignorância. A ti, a vida tem isentado do cerco dos maus e das ciladas de constantes males. Aí ela primeiro faz essa chamada de atenção, e agora ela está trazendo para nós, aqueles que estão tendo a oportunidade de ler a sua mensagem. E o primeiro que leu foi o próprio médium, que serviu de instrumento para que a mensagem chegasse até nós. Um dia, o Divaldo, ele foi questionar a Joana de Ângeles, pois que o mesmo estava passando por uma situação muito complicada, muito difícil. Isso mais ou menos na década de 60. E ele estava entrando como que já em desespero, pois que o volume de trabalhos, o volume de responsabilidades que ele assumiu e vinha assumindo nessa atual existência, principalmente no que tange a obra intitulada Casa do Caminho, na cidade de Salvador, Bahia. Ele um dia então, dentro das suas orações, chorando, evoca a nossa irmã, e ela lhe aparece. E ele me questiona: minha irmã, não vês o quanto tenho sofrido, o quanto tenho passado por situações, e que eu estou querendo uma resposta, querendo o auxílio da espiritualidade? E tudo que você
realiza por intermédio de mim, tem realizado para os outros, nunca me destinou uma mensagem de conforto espiritual. E ela olhando para ele. E ela lhe diz assim: vai lá naquela gaveta, ela estava dentro do quarto, ela sabia, e pega o livro, e lá está. Aí ele levantou, foi lá e pegou um dos livros que ela havia escrito por intermédio dele. E ela diz assim: abra na primeira lição. E ele abriu. Leia. Aí ele leu. E ela lhe diz: tudo por intermédio de você, escrevi para você. Está na primeira pessoa, é para você, endereçando aos outros. Você que nunca percebeu isso. E aqui está justamente uma das confirmações quando ela coloca a ti. Era ele que estava escrevendo, primeiramente. A vida tem isentado do cerco, dos maus e das ciladas de constantes males. Não podes aquilatar a ardência de uma queimadura sem teres experimentado no corpo o valor do ferro em brasa viva. Então, aí ele tomou um susto. E aí ela lhe diz: meu irmão, tudo que nós temos realizado em nome do Cristo, primeiramente, Deus permitiu que socorresse você primeiro, para que você, estando bem, possa socorrer aqueles que necessitam. E aí, ele então começou a ter um outro olhar, que até então ele não tinha enxergado, vejam bem. Já estava na década de 60, ele já havia fundado a Casa do Caminho, ele já vinha psicografando. Este livro mesmo, Messe de Amor, foi o primeiro publicado por ele, através da nossa irmã Joana de Ângeles. E no ano passado, ele completou 60 anos, pois que o mesmo fora publicado em 1964. E é por isso que nós estamos trabalhando com ele em homenagem ao aniversário dessa obra, cujo início foi ano passado, quando começamos a trabalhar este livro aqui nas cestas de tratamento. Então não podes aquilatar a ardência de uma queimadura sem teres experimentado no corpo o calor do ferro em brasa viva. Então nenhum de nós sabemos dimensionar o problema de quem quer que seja, porque o problema é a pessoa que está passando. Então, ela que sabe o que está passando e ela que precisa fazer a sua autoavaliação. Então, eu não posso sentir a dor do outro. Posso até querer entender, mas sentir eu não posso. Porque a dor é do outro. A situação pela qual a pessoa está vivenciando é dela. E aí ela está trazendo aqui o exemplo de uma queimadura. Como que eu posso saber a ardência de uma queimadura e tudo aquilo que ela traz para o corpo sem ter experimentado? Como que eu posso sentir a dor que o outro esteja passando se eu não estou sentindo a mesma dor? E mesmo se for um problema de saúde que tem semelhança, porque nada é igual a outra coisa, mesmo sendo o mesmo nível
de situação que a pessoa está passando, por exemplo, um câncer de determinado órgão. Quantas pessoas vivenciam o mesmo problema, mas a dor é individual. É somente a pessoa que está vivendo o problema é que sabe o tamanho da sua dor. E nós não temos como, conforme ela coloca, aquilatar, dimensionar. Por isso não podemos, de forma alguma, julgar ou censurar a quem quer que seja. E aí ela nos pede, distende as mãos piedosas como asas de amor e ergue os que tombaram no charco. Os caídos estão punidos pelas feridas que carregam após a queda. E aí nós vamos aumentar o sofrimento da pessoa? Aumentar a sua dor? Os vencidos sofrem a posição rente ao solo. Compete àqueles que estão de pé dobrarem-se em socorro para ajudá-los. A luz que viceja a planta não indaga a procedência do espinheiro, nem desdenha o covil dos chacais. Aquece, aclara e prossegue. Isto é, saibamos auxiliar, saibamos ajudar, mas sem nos envolvermos com a situação e com o problema da pessoa. Pois é ela que precisa resolver. Por mais que nós achamos que podemos auxiliar em tudo, conforme ela traz no título, não sabemos. Todos os reais motivos pelos quais a pessoa está passando ou vivenciando aquela situação. Estamos diante de efeitos, mas e as causas? E é muito comum nós, seres humanos, apenas olharmos para os efeitos sem nos permitirmos avaliar as causas que geraram esses efeitos. Não podes prever o teu amanhã, e mesmo que o previsses, a ti compete ajudar por enquanto. A única pessoa que eu tenho notícia, no plano físico da Terra, que poderia prever a situação de qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, é Jesus. É Jesus. Ele sim, como mestre e senhor, tem todas as condições necessárias, a tal ponto, apenas como exemplo, a situação de Judas Iscariotes. Sabia? E previu a sua queda. E saberia o quanto aquele espírito sentiria na própria experiência física em diversas que obteve após envergar a personalidade de Judas, a dor e o sofrimento, para expurgar aquilo que trazia em seu campo íntimo, a fim de que sua consciência pudesse estar em harmonia com a lei de Deus. Não há felicidade que se faça completa enquanto o pranto escorre nos olhos alheios rasgados pela aflição. A casa do vizinho é departamento da tua casa. E o ser que passa, humilhado, vencido,
pelo crivo da tua observação, é experiência que não podes desdenhar. Quem ainda não venceu a luta total, não sabe até onde irá a resistência pessoal. Então nós não sabemos até onde a pessoa pode chegar a ir. Recorda que Jesus, em recebendo a doação da pecadora, aí agora no final, ela traz de volta a situação de uma mulher que foi julgada como pecadora pela sociedade à época do Cristo. Em recebendo a doação da pecadora em perfumado bálsamo, não indagou quanto à procedência da essência. Antes, redarguiu, após ligeiro colóquio, vai e não tornes a pecar, ensejando-lhe renovação, que se converteu em mensagem viva e atuante para todos nós. Fica essa reflexão do capítulo 26 da obra Messe de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, através do irmão Divaldo Pereira Franco. Uma boa noite para todos.